Oi, gente. Pessoal, queria falar um pouco hoje sobre essa questão dos bebê reborns e também sobre essa polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello. Eu acho que nós temos uma sociedade profundamente doente, ou adoentada. Tanto a questão da lógica da raiva, do ódio e também esse desprezo pela vida é algo muito latente nesse momento da nossa história. Parece que todas as coisas que se faz diante de uma relação com aquilo que nós entendíamos antes ser o correto e ser bom, hoje ficou ultrapassado ou tem tido muita dificuldade de ser compreendido. Isso tem gerado muitas crises e muitas situações em que a gente de fato fica sem compreender exatamente onde estamos e o que estamos fazendo. Temos uma sociedade doente. E essa sociedade acaba fazendo com que prevaleça aquilo que gera escândalo e aquilo que gera conteúdo de raiva. Então, qualquer que seja o motivo, vira uma febre para que as pessoas falem sobre isso e despejem todas as suas lástimas, todas as suas raivas e todas as suas condições ou falta delas para fazer esse tipo de relação. Ou seja, vale tudo para que se tenha mais um like, vale tudo para que se tenha um argumento, vale tudo para que a gente possa falar daquilo que não é bom. E nesse sentido, parece que tem aí essa lógica com o padre Fábio de Mello, que é um personagem de fato controvertido, né? Seja pela função sacerdotal, seja pela ação social, no sentido de redes sociais mesmo e de fama que ele tem. Então, ele fez um vídeo dizendo que estava adotando um bebê reborn com síndrome de Down, a coisa de 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás. E aí, com toda essa repercussão dos bebê reborns, de gente que está levando boneco para ser passado no pediatra ou sabe Deus onde mais, gera muita controvérsia. E pelo que ele coloca, e ele já vem de uma outra polêmica, que é aquela história da loja de doces, ou qualquer coisa semelhante a isso, lá em Santa Catarina, vira uma onda de uma crítica infinita e de pessoas que não buscam as informações no todo, né? Ou seja, se lê a manchete e a partir da manchete se faz todo um juízo de valor sobre as pessoas. E essa história do padre Fábio de Mello, parece que ele fez isso por uma brincadeira, por uma questão relacionada a isso, mas que não tem nada de adoção de bebê reborn ou não bebê ou qualquer coisa assim. Mas ele é uma pessoa pública e tinha que ter mais responsabilidade de saber que as suas ações geram realmente muita repercussão e que as consequências disso geram um efeito deletério em razão de ser quem ele é. E eu particularmente até gosto de padre Fábio de Mello, acho ele uma pessoa muito inteligente e que vem passando por crises de depressão reconhecidas, né? E só sabe o que significa a depressão quem já passou por ela. A depressão de fato é algo que não se explica pela razão, né? Não há possibilidade de você justificar o porquê se tem, o porquê não se tem e como você sente isso. Então, todo esse conjunto de coisas juntos faz com que pessoas como o padre Fábio fiquem muito expostas. Deveria ter então um pouco mais de cuidado, mas ser padre não significa perder a humanidade. Sentimento, dor, vontades, não vontades, pecados, não pecados, resistência, não resistência, faz parte da humanidade. E padre Fábio de Mello não pode ser cobrado e não pode ser exigido dele que ele não seja um ser humano. Então, ou ele ou qualquer outro padre. Acho que ele é uma figura pública mais conhecida, por isso o nome dele vale como parâmetro para a gente poder falar sobre essa relação. Com relação a essa postura essa onda, né? Ela é uma onda elitista, né? Uma onda de gente que realmente parece que não tem, como diria minha mãe lá em casa, louça para lavar, né?
Então o pessoal fica procurando história, e como isso gera repercussão, e essa repercussão gera engajamento, e esse engajamento gera raiva, e é a raiva que faz gerar os links, ou os likes, ou a vontade de ver os vídeos, ou de ver a reportagem, ou de ver os sites de fofoca. Tem esse nome porque se fosse outro nome não seria fofoca, né? Ou seja, seria algo bom, e gera então engajamentos milhares aí. Diante de tudo isso, acho que nós temos uma responsabilidade. Se fosse um jogo de futebol, chamaríamos para parar de chutar essa bola para o alto, colocá-la no chão para poder fazer aquilo que o esporte pede para fazer, que é o gol, e alegrar a torcida, e não ficar nessa coisa feia que a gente está vendo aí. Os bebês reborn são absolutamente uma febre que também vai passar. Ou seja, já existem há mais de 20 anos, agora deu esse pico, daqui a pouco isso vai parar, e vai parar conforme nós pararmos de dar importância e likes para esse tipo de coisa. Então nós também temos responsabilidade nisso, de não alimentar esse tipo de situação, até porque não dá para se alimentar algo que não é animado, né? E eu gosto sempre de lembrar que ânimo é uma palavra linda que vem do latim e significa alma. Ou seja, se não tem alma, por que vai se alimentar algo que, enfim, seja um boneco, né? Então, eu acho que essa situação é uma situação que nós precisamos ter mais tranquilidade para lidar, e sair dessa hipocrisia, tanto de um lado quanto de outro, tanto dos que criticam quanto daqueles que dizem gostar ou adorar ou querer ser um bebê de fato e tal. Eu acho que isso cria-se muitas ilações, muitas fantasias, muitas coisas que não existem, muitas histórias que contam e que necessariamente não é possível averiguar a veracidade ou não disso, até porque não é factível, né, que racionalmente alguém gere atendimento psicológico para um bebê reborn. Talvez para quem carregue ele até precise, mas para o bebê não consigo visualizar que um profissional se dê a esse trabalho. Então é isso, né? Eu acho que a gente precisa dar uma tranquilizada nesse tipo de coisa, não levar isso tão a ferro e fogo, e ter um pouco, já que a gente cobra a racionalidade daqueles que nós chamamos que não tem racionalidade por estarem com bebês, que sejamos nós os racionais da história e não demos alimento para esse tipo de coisa. Beleza? Vamos em frente.